Boa noite a todos. Agradecendo o convite feito pelo Luciano, por esta casa. Eu tive o prazer de conhecê-lo por intermédio da saudosa Suzuko Hashizumi, que foi uma colaboradora do engenheiro Hernani Guimarães Andrade, nas pesquisas ao longo de mais de 40 anos sobre diversos aspectos que nós chamamos de espiritismo científico. Casos de reencarnação, poltergeists, transcomunicação instrumental e outros temas bastante instigantes. E o meu trabalho, já adiantando, eu não sou especialista em línguas antigas, a minha formação é na área de ciências exatas, mas eu posso, de certa forma, me considerar como uma espécie de autodidata. Eu estudo as escrituras um pouco mais de 10 anos, com o objetivo, dentro da vertente do Espiritismo, de demonstrar que na Bíblia, a qual, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo retirou diversas passagens do Mestre Jesus para comprovar que reencarnação e diversos fenômenos espíritas estão contidos na Bíblia e que, portanto, a Bíblia jamais condenou o espiritismo. Pelo contrário, ela sempre corroborou os fatos e os fenômenos ao longo de mais de 3.000 anos. E a primeira situação que nós vamos tratar de reencarnação no Antigo Testamento é lá no Salmo 23. Antes de eu iniciar, existe um detalhe. Se eu for procurar a palavra reencarnação na Bíblia, realmente não existe. Mas como que eu posso então demonstrar? Por uma análise criteriosa dos fatos que eram divulgados na época por meio dos sábios. Allan Kardec ele não criou o conceito de reencarnação, na invenção do Espiritismo. A reencarnação existe naquelas doutrinas muito antigas, principalmente do Oriente, hinduísmo, brahmanismo, no judaísmo também. No judaísmo existe uma vertente chamada ortodoxa que eles acreditam piamente na reencarnação. E Allan Kardec se apropriou deste conceito que existe tanto no Antigo como no Novo Testamento. E lá no Salmo 23, que nós conhecemos muito, principalmente se formos oriundos da Igreja Católica ou do protestantismo e tudo mais, ele inicia com a seguinte expressão: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Essa é uma tradução direto do original hebraico, porque o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, não foi em língua portuguesa. E nós sabemos que existem muitas deturpações nas traduções. Só no Brasil existem 23 Bíblias com traduções diferentes. Começou no hebraico, foi para o grego, depois foi para o latim, depois para o francês, depois para o inglês, depois para o espanhol e chegou no português. Quanto que se perdeu no sentido, na literalidade e também no aspecto da interpretação, que nós chamamos de hermenêutica, dentro do linguajar. Nós aprendemos que, nesta passagem, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas por que está não me faltará? Porque o correto é não é nada. Depois eu vou demonstrar no slide seguinte. Quando eu digo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu dou a entender que eu não preciso resolver os meus problemas, que tudo fica nas mãos de Deus. Quando eu falo não me faltará, significa que Deus não vai me faltar perante as dificuldades que eu mesmo tenho que resolver. É muito diferente o sentido.
Só que a tradução que nós conhecemos, que aprendemos, ela está equivocada. Numa parte após, fará meu espírito voltar. Como que o espírito volta? Reencarnando. Só que a palavra voltar ou retornar é um conceito dentro do judaísmo chamado de Gilgul Neshamot. Esta expressão significa rodas da alma. Ou seja, a alma indo e voltando nas diversas existências até atingir a perfeição relativa. Esse conceito existe lá no Talmud, que é um tratado de discussão entre os rabinos sobre as passagens que existem no Antigo Testamento. O Talmud completo é composto de 73 livros. É muito profundo e somente os grandes sábios conseguem interpretar de um modo mais fiel possível. Segundo os próprios rabinos, existem 70 modos diferentes de interpretar as Escrituras. Qual é o correto? Vai depender do grau evolutivo de cada um. Você pode interpretar o versículo em 4 níveis: literal, entre linhas, parabólico e cabalístico. Jesus falava as suas parábolas no 3º nível. Era um nível mais profundo. Por isso que muitos discípulos não entendiam e falavam: por que o Senhor fala por parábolas? Porque precisava ter um certo nível de compreensão. E se você levar ao pé da letra, você entra em conflito. Certamente bondade e benevolência lhe seguirão todos os dias das minhas vidas. É o final do Salmo. Por que vidas está no plural? Porque justamente o conceito de retorno da alma. É a palavra Haim, do hebraico, que é traduzida como vida já no plural, tendo a ideia das múltiplas existências. Esse é o original de onde eu tirei a tradução. Aí eu sempre brinco que agora ninguém me engana. Tá fácil, né? Brincadeiras à parte, o que acontece com o hebraico? O hebraico é uma língua complicada. Primeiro, você escreve da direita para a esquerda, ao contrário de nós. Não tem vogal, só tem consoante, 22 consoantes. E como que se vocaliza A, E, I, O? Com esses pontinhos, que a gente chama de sinal diacrítico ou maçoético dentro do judaísmo. Ele que dá a vocalização, as vocais que nós conhecemos. Sem ele você não consegue ler. Quem é muito entendido de hebraico, mesmo sem os sinais, consegue, mas tem que ter um estudo muito aprofundado. É uma língua pobre. Tem muitas palavras que têm objetos que têm duplos significados. Aquele exemplo do camelo, que é mais fácil entrar no buraco de agulha do que o rico, né? O camelo ou a corda feita do pelo de camelo era a mesma palavra. Então é um vocabulário relativamente pobre. E quando eu faço aqui a transliteração, Yahvé Roi Lo Exar. Yahvé Roi Lo Exar. Senhor é meu pastor, não me faltará. Essa é a palavra lo. Consultando um dicionário de hebraico e português, significa não. Não é a palavra nada. Então demonstra que o correto é não me faltará. Quem que não falta? É Deus, porque Ele sempre nos apoia. Mas no final das contas, temos que resolver os nossos próprios problemas. Nafish e Shoveve, fará meu espírito voltar. É um verbo chuve, que significa retorno, volta. E depois, aqui no final, Kolimei Hayai, fará o Senhor que acompanhe todos os dias das minhas vidas. Hayai significa vidas no plural.
derivado de raim. Então aqui a gente fala de transliteração, e como que se lê o idioma. Então no Antigo Testamento, onde está o Salmo 23, ele foi todo escrito em hebraico. E apenas umas 2 passagens, 2 capítulos em aramaico, que é uma espécie de dialeto. Mas Jesus fazia as suas pregações tudo em hebraico. Jesus não é brasileiro. Jesus era judeu. Nasceu, viveu e morreu judeu. Ele só trouxe uma interpretação diferente daquele conceito de Deus que os judeus tinham. Um Deus vingativo, ciumento, colérico, irascível, parcial. Jesus trouxe 1000 anos depois o Deus de amor, de bondade. No Salmo 18, versículo 8, também tem um conceito de reencarnação. Essa é a tradução correta. O ensinamento de Deus é perfeito, faz o espírito voltar. É aquele mesmo sentido do 23. Como que o espírito volta? Reencarnando. O testemunho de Deus é verdadeiro, transforma o simples em sábio. Como que o simples se transforma em sábio? De uma hora para outra? Numa única existência? Não. Várias existências. Dentro do judaísmo, eles têm que cumprir 613 mandamentos. Não são apenas os 10 que Moisés trouxe no Monte Sinai. Tem mais 603. Mandamentos positivos, mandamentos negativos. Dito, faça ou não faça. Um exemplo, guardar o dia de sábado. É um mandamento positivo. Então, no dia de sábado não se pode fazer nada. Trabalho, etc. Outro mandamento, por exemplo, vamos supor, se alguém for pego em adultério, deve ser apedrejado até a morte. Está lá em Levítico. Só que é numa lei civil, no código estabelecido por Moisés, devido ao embrutecimento da sociedade que precisava de leis severas. Hoje não tem sentido fazer isso. Não vai sobrar pedras, dependendo da situação. Mas poderia ser convertida esta penalidade por alguma outra. Pode haver discussões. Mas hoje a humanidade um pouco mais evoluída, não teria sentido. Então, por isso que eu não posso levar ao pé da letra. Você segue a Bíblia, então, literalmente, do Gênesis ao Apocalipse? Tá. Então, se você ver alguém em adultério, você vai dar uma pedrada? Como que fica? Então, nós temos que separar o que é divino do que é humano. Aquilo que serviu para uma época, hoje não serve mais. Nós temos que entender o contexto histórico. Por que ela foi escrita? Para que povo e qual o objetivo? Sempre que formos ler. Não é apenas ler, é estudar e interpretar. Então, muitas vezes, quando algumas pessoas nos abordam, dizendo que a Bíblia é a verdade de Deus indiscutível, então, geralmente eu falo isso. Você vê alguém em adultério, vai na pedrada? É assim que funciona? Então, e muitas outras situações. Agora eu vou colocar traduções incorretas que nós temos, aqui em português. A lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. Reconforta no lugar de faz o espírito voltar. Totalmente diferente. A ordem do Senhor é segura e instrui os simples. É a Bíblia da editora Ave Maria, que é uma Bíblia católica. Segundo exemplo, na Bíblia direta, tradução da Vulgata. O que é Vulgata? É a Bíblia em latim, que foi traduzida por São Jerônimo no século IV depois de Cristo. Traduzido por Antônio Figueiredo, que era um português, 1879. Também é uma Bíblia considerada uma Bíblia protestante. O que fala no mesmo salmo? A lei do Senhor imaculada converte as almas. Espera aí, converte, reconforta ou faz o espírito voltar? A verdade não pode existir em coisas que divergem.
O próprio Jerônimo dizia isso, quando ele foi incumbido de traduzir a Bíblia hebraica e grega toda para o latim, pelo Papa Dámaso. Ele sentiu o peso da responsabilidade e falou: vou fazer porque o Senhor me manda, mas já vou advertir, a verdade não pode existir em coisas que diverjam. E para o asno, a lira canta inutilmente. Então chamou ele de burro e fez seu trabalho. Ele sabia da dificuldade que é traduzir o idioma. Ainda mais o hebraico, que é uma língua oriental, o grego, que é uma língua ocidental. O grego é diferente, se escreve da esquerda para a direita. Ele tem 7 vogais. O hebraico não tem nenhuma, o grego tem 7. Tem mais do que nós. É uma língua difícil, é uma gramática complicada. Você não vai encontrar dicionário de hebraico para o grego. É muito difícil. Quando traduzido para o grego, perdeu-se muito do sentido. Mas tem como salvar a situação. Terceiro exemplo. Editora Loyola, católica. A lei do Senhor é perfeita, ela dá a vida. Ou é dá a vida, ou converte as almas, reconforta, ou faz o espírito voltar. Mais uma diferente. A lei do Senhor é segura, torna perspicaz o simples. E agora? Isso eu estou citando 3 exemplos. São 23 exemplos diferentes no Brasil. Uma diferente da outra. Então tem que falar assim, devolve a respiração. Parece que é coisa de pneumologista, né? Devolve a respiração no lugar de espírito voltar. Nada a ver. Aí a tradução mais próxima que a gente consegue encontrar é na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, apesar do nome. Ela quase acerta, ela diz assim, a lei de Yahvé, que é o Senhor, é perfeita, faz a vida voltar. Quase, na na trave. É o Espírito, ele falou, faz a vida voltar. O testemunho de Yahvé é firme e torna sábio o simples. Aí ficou praticamente igual do segundo item, né? Simples e sábia, podemos considerar. Então é a Bíblia mais próxima da tradução correta. É a Bíblia de Jerusalém. Quem tiver interesse, gosta de estudar, ou recomendar a um amigo de outra vertente religiosa, indique a Bíblia de Jerusalém. Ela tem um rodapé muito bom, com bastante detalhes. Não é a ideal, mas é a mais próxima. E temos em língua portuguesa. Então, são 2 exemplos do Antigo Testamento, que fala sobre reencarnação. Agora tem no Novo Testamento também. O Novo Testamento só encontramos em grego. Não tem nada em hebraico, porque Jesus falava em hebraico. Ele podia até conhecer grego, porque é Jesus, né? Devia conhecer todas as línguas, todas as ciências, mas ele nunca deixou nada escrito. Infelizmente, nós só temos as cópias gregas do Novo Testamento. E, como eu disse, se perdeu muito do sentido original das pregações ou das palavras proferidas por Jesus, ou até por outros, apóstolo Paulo, nas suas epístolas, etc. Mas só existem 2 locais do Novo Testamento que existe a palavra reencarnação. Em Mateus e Tito. Vamos demonstrar. Mateus 19, capítulo 28. Agora estou em grego agora. Agora ninguém me engana, como eu disse no hebraico. Agora vamos para o grego, né? Onde que está a reencarnação? Aqui. Paligenesia. O que é paligenesia? Pali, prefixo de novo. Genesia de gênese, nascer, nascimento, ou seja, novo nascimento. O que é um novo nascimento? É um nascimento porque hoje eu me tornei uma nova pessoa, porque o Espírito Santo esteve em mim e a partir de hoje eu não vou fazer mais nada de errado. Não. É o sentido de reencarnar. Por quê? Era um conceito que já existia na antiguidade grega, pregado, por exemplo, por Pitágoras, por Platão,
por Sócrates. Tanto é que Platão e Sócrates são os precursores do Espiritismo. Está aqui na codificação. Eles abriram o caminho. O Espiritismo veio explicar. Mas o conceito de retorno da alma existia lá na escola pitagórica. Pitágoras, aquele matemático, lembra do teorema de Pitágoras? Hipotenusa, os catetos, quadrados catetos, aquela coisa. Era um matemático e na escola dele existia a divulgação da reencarnação, que é pela palavra paligenesia. Como que seria a tradução deste versículo? E Jesus lhes disse: amém vos digo que vós, que me seguistes no renascimento, que é a paligenesia ou reencarnação, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, vós também assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aí tem o conceito de reencarnação. Tito, capítulo 3, versículo 5. Vamos procurar paligenesia. Olha aqui novamente. Palingenesias. O que quer dizer esta tradução? Mas quando apareceu a vontade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens, não por obras de justiça, mas segundo sua misericórdia, nos salvou pelo lavatório da reencarnação e pelo renascimento de um Espírito Santo. O que é lavatório? Lavatório vem de água. Água para os judeus era um elemento, no caso a substância, geradora da vida. Lá em Gênesis começa assim: no princípio, quando Deus criava as águas e a terra. Fernando, eu aprendi que no princípio Deus criou os céus e a terra. Que história é essa de água? Pode-se dizer que existe um erro de tradução. Por quê? A palavra Hashamai, que equivocadamente foi traduzida por céu, na verdade significa local aonde contém água. São as águas superiores da onde vem a chuva, que foi traduzido por céu, de firmamento, abóboda celeste, onde os antigos achavam que as estrelas ficavam grudadas, como se fosse algo sólido. Aí a palavra firmamento, de firme, de sólido. Mas não é céu no sentido de espiritual. É céu no sentido do local da onde vêm as águas superiores. Então o correto é, no princípio, quando Deus criava as águas e a terra. Aí tem sentido no versículo seguinte dizer: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. De onde veio essa água? No primeiro versículo. Se você conhece céu, você fala: não veio essa água. Porque não é céu. Então a palavra é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, quando Deus criava as águas e a terra. Por que criava e não criou? Deus parou de criar? Jamais. Ele sempre está criado. Então o correto é dizer o verbo quando criava. Num princípio que nós não sabemos quando, Deus criava as águas e a terra, formou o planeta, tudo, naquela alegoria dos 6 dias, e que descansou no 7º. Daí aquele mandamento de guardar o sábado. A Jesus mesmo aboliu. Eu trabalho até hoje, meu pai também. Por que vocês estão fazendo caso que eu estou curando aos sábados? Problema meu, vamos dizer assim, Se você tiver uma ovelha perdida no sábado, você vai deixar? Você vai atrás. Então é uma hipocrisia. Mas é nesse sentido. Então, a água é o elemento gerador. O líquido amniótico, que dá os nutrientes ao embrião, ao feto, até o nascimento, é praticamente 70%, 80% de água. Nosso corpo humano tem 70%, 75% de água. O planeta Terra tem mais de 70% de água. Então, é o elemento necessário à vida. Por isso que a palavra
lavatório da reencarnação, ou seja, por meio da água, você vai reencarnar. E esse renascimento de um Espírito Santo é uma outra história, dá uma outra palestra. Primeiro porque na Bíblia não tem essa questão do Espírito Santo, é uma invenção da Igreja Católica. Até na questão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Se o judaísmo, que deu origem ao cristianismo, fala de um Deus único, como que pode existir três deuses? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ou Deus, Jesus e Espírito Santo? Que história é essa? Isso é uma cópia das mitologias antigas nessa questão dos três deuses. Lá no hinduísmo existe Brahma, Krishna, Vishnu, pai, mãe e filho. No Egito tem Osíris, Ísis e Horus, pai, mãe e filho. Na Babilônia tem a sua trindade, na Síria tem a sua trindade. Aí a Igreja Católica resolve criar uma trindade também. Aí criou Pai, Filho e Espírito Santo. Cadê a mãe? Na história, a mulher era considerada um ser inferior, então não podia ser colocado. Então ele cria o Pai, o Filho que é Jesus e o Espírito Santo que ninguém explica. Como que fica? Por que a Igreja Católica fez isso? Para aquelas pessoas que eram postuladas a serem influenciadas por doutrinas que tinham essa questão da Trindade, não sofresse tanto impacto. E aí fizeram uma adaptação, incluíram num texto que não existe, acho que lá em Mateus que fala, e de pregar em todas as ações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que esta passagem, nas cópias mais antigas, não tem essa expressão batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Só está assim, ide e pregai em todas as nações. Ou seja, divulgue o Evangelho. É que é mais lógico por Jesus, porque Jesus nunca batizou ninguém. Então ele não iria dar uma ordem dessa. Mas foi incluído indevidamente por um concílio da igreja lá no século III. Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo. Então foi uma adaptação, mas que não tem originalmente, porque Deus é único. Né? A palavra santo vem do deus pagão romano chamado Santos, que era um deus responsável pelos acordos, pelos juramentos, pelos contratos comerciais. Aí a palavra santo virou santo, que virou a palavra santo. Então o Espírito Santo é um espírito que ratifica ou que firma um acordo. Mas para nós espíritas, nós consideramos que o Espírito Santo é uma pleiade, um conjunto de espíritos superiores, nós podemos considerar. Isso que a palavra um espírito pode ser qualquer um, qualquer espírito evoluído. Se fosse o Espírito Santo, aí seria uma personificação. Ele é o Espírito Santo. Mas lá no grego não tem artigo definido na frente. Carlos Torres Pastorino comprovou isso, traduzindo o Evangelho do Novo Testamento do grego para o português. Ele só via a expressão um Espírito Santo. Então, derruba aquela ideia de uma entidade à parte. Que se você for perguntar para algum especialista de outra religião, ele vai te enrolar e não vai te responder adequadamente. Mas se for entrar em maiores detalhes, vai outra palestra. Né? A gente não sai isso aqui. Mateus 17. Falando ainda de reencarnação. Aquela questão que o Elias que havia de vir. Quem que era o Elias que havia de vir? Que está lá em João. Perdão, em Mateus, ele fala. É o próprio João Batista, quando os discípulos dizem. Aí eles entenderam que se tratava de João Batista, quando Jesus dizia, e se querer dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Então eles entenderam que se tratava de João Batista. Está muito claro essa passagem. É literal, não tem o que discutir. O diálogo de Jesus com Nicodemos, em João capítulo 3.
A verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Algumas traduções colocam aquele que não nascer do alto. Por que essa diferença? Porque a palavra grega hanoten significa tanto do alto como de novo. Aquele velho problema, dupla interpretação. Só que quando Nicodemos pergunta, como pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe? Se ele fez essa pergunta porque ele entendeu que Jesus quis dizer nascer de novo, ou seja, reencarnar. Então tem que entender o contexto. Necessário vos é, segunda pessoa do plural, todo mundo tem que nascer de novo. Não é somente você, Nicodemos. Então é uma lei universal. Uma lei natural. Vou pegar um exemplo de problema de tradução por causa de uma vírgula. Uma vírgula muda muito o sentido, vocês sabem. O bom ladrão, lembra da história que Jesus, segundo lá o evangelista, foi crucificado no meio de 2 ladrões? Um ladrão compadecido diz ao mestre e fala, ó Senhor, lembre de nós quando você estiver no paraíso. E Jesus responde, te asseguro que hoje estarás comigo no paraíso. Sabe aquela passagem? Aí você fica pensando, e ladrão vai juntamente com Jesus naquele mesmo dia para o paraíso. Mas Jesus foi depois do 3º dia, né? Não foi no primeiro. Já tem um problema. E segundo, só tem em Lucas, que não era testemunho ocular na crucificação, esta passagem dizendo, lembra de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus responde, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquela historinha resumida está aqui, em Lucas. Só que em Mateus não fala nada disso, só fala assim, os mesmos impropérios diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Em Marcos, também os que com ele foram crucificados o insultavam. Quer dizer, aqui está falando que estava insultando Jesus, ou está falando que ele estava compadecido e queria ir embora com Jesus para o paraíso. Quem está falando a verdade? E João, que era a única testemunha ocular, o que ele diz? Onde o crucificaram com ele outros 2, um de cada lado, Jesus no meio. Não falou nada. Se João é a única testemunha ocular, se Jesus tivesse dito o que Lucas disse, ele teria falado, com certeza, mas não falou. E agora, José? Quem está com a verdade? Aí você tem que usar a lógica. Essa passagem, ela é muito clara em dizer assim, é só aceitar Jesus que está tudo certo. Aí algumas religiões pregam isso, teu passado apaga como uma borracha, e agora é maravilha. Só que Jesus disse, a cada um segundo suas obras. Tiago disse, a fé sem obras é morta. E quando os discípulos perguntaram para Jesus, quem nós devemos seguir após a sua morte, mestre? Ele fala, siga meu irmão Tiago. O que Tiago diz? A fé sem obras é morta. Então não cabe isso de Lucas. É quase certeza que isso foi uma invenção da igreja. Mesmo que Jesus tivesse falado dessa questão do ladrão no paraíso, entra a vírgula que eu falei anteriormente. Só que antes, apenas por curiosidade. Algumas Bíblias sempre colocam isso. Estarás comigo no paraíso, hoje estarás comigo, hoje mesmo você estará comigo, sabe? Quase igual. Mundo Cristão, Vozes, Ave Maria, Barça, Loyola. Tá? São Bíblias católicas, protestantes, né? A salvação fácil. Se Jesus tivesse dito isso mesmo, ele poderia falar assim, eu te asseguro hoje, agora, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou seja, num futuro remoto, quando você estiver purificado, aí você ficará comigo. Enquanto isso, você tem que se purificar. Se você tira a vírgula, olha como que fica. Eu te asseguro, hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, vamos embora. Uma vírgula muda todo o sentido. E tem um detalhe. Esse manuscrito, que é o manuscrito grego,
Tem vírgula aqui? Não tem nada. Tudo letra maiúscula, uma colada na outra, não tinha nem espaçamento. Não tinha parágrafo, não tinha ponto, não tinha travessão, não tinha exclamação. Era um terror para traduzir. Aí a pessoa que quer adaptar, escreve lá, tira a vírgula, fica tudo certo. Né? Então esse é um exemplo. E como é complicado. Olha um outro exemplo, esse aqui é clássico, eu tirei do livro Evangelhos Perdidos, de Bart Ehrman. Aqui é a Epístola aos Hebreus. Tem 3 colunas. Esse trecho aqui, claro, que não dá para entender nada, é um aviso de um revisor que estava chamando a atenção de um revisor anterior que tinha apagado a palavra e colocado uma outra. E ele coloca assim, mais ou menos assim: Patife, não altere a forma original, não altere a palavra, mantenha a forma original. É o que está escrito aqui. É um aviso do revisor que viu que tinha uma palavra errada, que o anterior tinha os copistas, colocou algo que não tinha nada a ver, e aí ele viu, apagou, colocou a forma que era antes e ainda escreveu um sermão para ele. Está aqui comprovando que a Bíblia tem alterações. Tem centenas de milhares de alterações. Né? Agora, fenômenos na Bíblia. Fenômenos espíritas, fenômenos mediúnicos. Existe? Muitos. Voz direta. Êxodo, capítulo 20. Todo o povo ouvia as vozes, seguia os relâmpagos. E o monte fumegante, amedrontado e abalado com pavor, parou longe. Então, ouvia vozes. Quer dizer, quando você ouve vozes e não vê nada, é voz direta, o fenômeno mediúnico. Apocalipse, capítulo 1. Eu fui arrebatado do Espírito um dia de domingo e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Voz direta. Tem materialização? Tem. Aonde? Gênesis, capítulo 32. A luta de Jacó com o Espírito. O Espírito se materializou e ele começou a brigar. Não sei o motivo, mas está lá. Como que você explica? Escrita direta? Tem. Aonde? Lá em Daniel, capítulo 5. Quando tinha um banquete oferecido pelo rei Maltazar, que tinha mais de 1000 pessoas, apareceram dedos que escreviam de frente ao candeeiro. Apareceu um dedo do nada e começou a escrever. Escrita direta. Fenômenos de transporte, temos aonde? 3 Reis. O profeta Elias alimentou-se graças ao anjo que depositava pão cozido debaixo de cinza. Então esse anjo devia ser algum espírito que se materializou e ofereceu comida a ele. A palavra anjo, que vem de ângelos, do grego, ou de malá, do hebraico, significa simplesmente mensageiro. É alguém que está trazendo alguma coisa. Não tem nada daquela questão beatífica do anjinho, branquinho, com asinhas e uma auréola. Isso é invenção mitológica dos gregos. Mas, originalmente, pode ser um espírito tanto bom como ruim, um mensageiro, simplesmente. Tem levitação? Tem. Aonde? Ezequiel, capítulo 3. Também o Espírito me levantou e me levou consigo. Fenômeno de levitação. Atos, capítulo 5. Felipe é levado pelo Espírito do Senhor após receber o batismo. Levitação. Esses fatos, na classe de fenômenos de transporte e levitação, foi também obtido pelo notável médium Daniel Douglas Home, que tinha grande capacidade de levitar, de transportar objetos, etc. Um exemplo. Transmediúnico tem lá em Gênesis capítulo 15. Ao pôr do sol veio um profundo sono sobre Abraão e um horror grande e tenebroso acometeu, e foi dito: saiba desde agora que tua posteridade será peregrina numa terra estrangeira e tal. Daniel também cai em transe e tem visão. Daniel capítulo 8. Saulo, a caminho de Damasco, cai em transe e ouve a voz do Senhor.
Quer dizer, um fenômeno mediúnico de transe. Está em Atos capítulo 9. Moisés no Monte Sinai ouve a voz dos Espíritos julgando ser do próprio Deus. Êxodo. Mais claro que isso, impossível. João capítulo 12. Pai, glorifica o teu reino. Então veio esta voz do céu. Eu não só o tenho já glorificado, mas ainda segunda vez o glorificarei. Então, fato. Que a gente chama de mediunidade auditiva. Tem mediunidade curadora? Jesus, curou os leprosos, cego de nascença, paralíticos, etc., através do grande conhecimento de magnetização. Em Atos, capítulo 19, tem lenços e aventais pertencentes a Paulo eram aplicados aos doentes e possessos. E graças a essa operação, eles ficavam curados. As curas à distância também foram realizadas. O criado de Centurião do Cafarnaum foram curados. Mateus e João têm esse relato. Curai os enfermos, expulsai os maus espíritos, dai de graça o que de graça recebeste, que é a mediunidade. Mateus e Lucas. Tem outras formas de mediunidade. Saul consultando o espírito de Samuel. Aí quando fala-se assim, a Bíblia proíbe consultar os mortos, que nós vamos ver em seguida. Mas é aqui, como que fica? Está corroborando? Moisés conduzia o povo hebreu no deserto, acompanhado por uma labareda que seguia à sua frente, uma forma de fogo. Jeremias, profeta da paz, era médio de incorporação. Aqui eu vou dar um exemplo de materialização. Esse é o Espírito Keiti, materializando-se no período de 1870 a 1874 pela médium Florence Cook. E o cientista era William Crookes, grande físico químico inglês, bastante conceituado, que começou a fazer experiências para comprovação da existência de espírito. Então aqui é a ciência agora demonstrando o que na Bíblia já acontecia. Aqui são duas fotos, aquela esquerda ela está ainda em processo, veja que o rosto não está ainda definido, aqui já no processo quase completo, do ectoplasma. Aqui ela, espírito Keiti materializado, de braços dados com o cientista William Crookes. Fotografia tirada na obscuridade, porque a luz afeta o ectoplasma. E aqui, um exemplo no Brasil. Cidade de Socorro, ano de 2004, 2005. Tem um colega chamado Walter Ebran, da região de Paraibuna, e ele, neste encontro de professores do programa CTFL nas escolas, tirou uma fotografia na hora do almoço. E na hora de revelar, aparece esta imagem aqui. É a silhueta de um corpo feminino. Walter, tinha alguém naquele local quando você tirou a foto? Eu perguntei. Ele falou, não. Preservei o rosto aqui das pessoas na frente. O que pode ser aquilo? Era um espírito. É aqui no Brasil. Que revelou-se na câmera. Então, explique. Finalizando, a proibição de consultar os espíritos. Aquilo que eu falei agora há pouco. Tem vários adeptos que dizem que lá em Deuteronômio 18 existe a proibição de consultar espíritos. Vamos ver se isso é verdade. Vou lá no original hebraico. Eu vou procurar a palavra espírito. Não tem. Tem isso aqui, ó. Hametim. Hametim não é espírito, é morto cadáver. E, morto não é a mesma coisa que espírito, consultar os mortos, consultar espírito é a mesma coisa? Não. Vamos entender o contexto da época. Por que Moisés proíbe consultar os mortos, cadáveres? Porque os hebreus, antes de Moisés, tinham uma péssima mania de querer consultar os espíritos por meio de um ritual
que era entrar nos cemitérios após a meia-noite, abrir as tumbas, pegar os cadáveres, lá os ossos, os crânios, colocar debaixo do braço, fazer uns rituais para tentar obter informações do lado de lá, do tipo: vou ter uma colheita boa semana que vem, vai chover, vai fazer sol, vou conseguir arrumar marido, etc. Aquela coisa mundana. Era tão absurdo que ele deu um basta e proíbe a consulta aos mortos, ou seja, aos cadáveres. Quer dizer, não é para ficar entrando no cemitério. Cristo. Vocês entenderam, né, o povo? Então, essa era a proibição. Não era o contato mediúnico. Até porque Moisés mesmo aprovava a mediunidade salutar. Lá, quando Josué chega para ele e fala: Moisés, Eudade e Ledade estão lá profetizando, curando, ensinando, proíbe-os. Escuta aqui, Josué, o que você está essa coisa comigo? Quem dera todo o povo de Israel fosse profeta, ou seja, fosse médium, mas médium, qualidade, positivo. Que a palavra profeta vem de prófetos, do grego, que significa intermediário. A palavra médium é do latim, intermediário. A palavra navi, do hebraico, significa intermediário. É tudo médio. Só muda a palavra, mas o significado é o mesmo. Está lá em Deuteronômio 18, versículos 1 a 9. Se quiser essa palavra espírito, esta pequena palavrinha, ruá, e ela não está naquelas palavras aonde, no versículo anterior, e onde eu circulei, não é espírito, é morto cadáver, dentro daquele contexto do ritual que eu citei anteriormente. Que espírita que, de bom senso, vai no cemitério da Consolação agora, depois da meia-noite, abrir tumba para consultar os mortos? E faz isso. Então, tem que entender o contexto da época, né? Então, a tradução correta seria: não se achará em ti quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem adivinhador, nem feiticeiro, nem arboreiro, nem cartomante, nem bruxo, nem mago, nem quem consulte o necromante, nem que exija a presença dos mortos. Essa é a tradução original. Tem médium, tem espírita aqui? Não, tem uma tradução Testemunhas de Jeová que ele coloca lá: proibido consultar médiuns espíritas, na tradução. Agora, a palavra médium, a palavra espírita, foi criada por Kardec no século XIX. Como que vai aparecer na Bíblia hebraica, que tem mais de 3.000 anos? Isso é uma tremenda... Não vou nem falar, né? Aí, quem é incauto, que não estuda, vai pegar aquilo como verdade, né? Aqui, nesse exemplo de Deuteronômio, eu peguei a Bíblia hebraica, depois a Septuaginta, que é a Bíblia grega, e depois a Vulgata em latim. As três palavras, eu circulei: morto, necros, aí vem a palavra necrotério, necrose, que é morto, e a palavra latina mortis. Nenhuma é espírito. Tudo morto, cadáver. Está aqui, demonstrando nessas três traduções que não é espírito. E a tradução, a maioria, está indevidamente colocada. Era essa a nossa mensagem de hoje. Agradeço pela atenção. Espero ter sido objetivo e claro. Muito obrigado.